E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Nos dias de Jesus, judeu piedoso era aquele que dava esmola e orava. De preferência, ele devia orar como Davi, que diz o Salmo 55, verso 17, que Davi orava 3 vezes por dia. E como também está registrado no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que Daniel orava também 3 vezes ao dia. Judeu piedoso era aquele que também jejuava. E toda pessoa salva, eu acredito, toda pessoa salva tem um íntimo desejo de orar. O desejo de orar arde no coração da pessoa salva. Acho que até isso é um critério também de salvação, porque eu acredito que seja impossível um salvo em Cristo Jesus não ter desejo de orar todos os dias. Não orar religiosamente, aquela oração que se faz ali na hora da refeição, não é essa oração que nós estamos falando. Aquela oração que você tira um momento para falar com Deus, aquele momento que você diz, eu preciso conversar com o Todo-Poderoso agora. Eu preciso ter comunhão com o Todo-Poderoso agora. E não é só porque você está alegre ou você está atribulado. Não. É aquele momento que o filho tem prazer em conversar com o seu pai. Jesus aqui ele está orientando os discípulos como e quando eles deviam orar. Agora, deixe-me fazer uma ponderação aqui, irmãos. Eu me lembro que na outra matriz evangélica onde eu pertencia, a reunião normal de oração era composta por poucas pessoas. Quando atingíamos um número, era 15 pessoas. Uma igreja com quase 400 membros, mas o culto, denominado culto de oração, era somente 15 pessoas. E o pastor ficou incomodado com aquilo. Ele disse, meus irmãos, não tem 5% da igreja na reunião de oração. Eu gostaria de fazer uma campanha aqui, uma campanha das causas impossíveis. Então, vamos orar de segunda a sexta-feira esta semana e convido você que tem um problema na sua vida, você que quer tirar sua carteira de habilitação no Detran, você que quer comprar um lote, você que quer sair do aluguel e você que precisa de um milagre de Deus e você que quer ser batizado com o Espírito Santo, quero convidar você para fazer parte da campanha. Irmãos, na segunda-feira, a igreja estava lotada de pessoas para orar. Era uma cena bonita de se ver. Pessoas ajoelhadas, orando com vigor, com entusiasmo. Eu me lembro nitidamente desta cena, irmãos. E essas pessoas com as mãos para cima, dando glória a Deus quase ensurdecedor. Eu percebi que tinha muitos dando soco no ar de tanto poder e fervor espiritual. E cada um queria orar mais alto do que o outro. E o ambiente estava aquecido com fervor.
porque o pastor desafiou a igreja na campanha das causas impossíveis. E quem passava do lado de fora e visse aquela cena, falava, que igreja poderosa, que igreja maravilhosa, que igreja espiritual, quero fazer parte dessa igreja. Ali o Espírito Santo atua com poder. Olha como a igreja está cheia de pessoas orando ajoelhadas. Eu me lembro que nós não orávamos menos de 40 minutos ajoelhados. Em pessoas mesmo clamando a Deus, não é? Pessoas buscando de Deus. Bem, irmãos, eu era, como sou ainda, um observador dessas cenas religiosas e observei como que a igreja estava interessada em receber as bênçãos de Deus. Vi pessoas com os olhos marejados de chorar, vi pessoas emocionadas e vi também pessoas com o rosto no chão, orando. Não se envergonhou de estar com o rosto no chão, orando, clamando, gritando, levantando as mãos e chorando parece que estavam, irmãos, tendo um frenesi espiritual. E no último dia, na sexta-feira, a igreja lotou mais ainda. Mas o pastor chegou e disse, no final da oração, na sexta-feira, ele disse, vamos fechar esta campanha com chave de ouro. Eu queria convidar aqui o irmão João Batista para orar por nós, fechar essa campanha. É tudo que eu orei a Deus durante a semana e falei, Deus, eu preciso de uma oportunidade para me fechar isso aí. E Deus me deu essa oportunidade. E o pastor, e o irmão João Batista vai orar. Eu peguei o microfone, me lembro que eu olhei para a igreja lotada, pessoas ainda chorando. Eu falei, a campanha das causas impossíveis fecha hoje. Semana que vem continua a oração da igreja. Eu gostaria de ver você que orou com tanta veemência aqui, que na segunda-feira continue. Eu quero ver você aqui na próxima semana, orando com este mesmo vigor, mas agora sem campanha. Sem campanha, eu quero ver você orando aqui. Irmãos, pasmem, na segunda-feira tinham umas 10 pessoas. Jesus aqui não está dizendo que você não deve fazer oração longa, que você não deve orar, não é? Jesus está tocando na motivação que leve alguém a orar. Nós vamos ver aqui nos versículos 9, depois, no próximo sermão, no dia 30, se Deus quiser, o que Jesus vai ensinar sobre a oração. Mas aqui agora nós vamos para essa primeira parte da oração. Jesus ensina como devemos nos relacionar com Deus através da oração. No verso 5 ele diz, quando orardes, mantenha a sinceridade do coração. Seja sincero, seja íntegro quando orar. Jesus ensina que a oração faz parte da nossa adoração a Deus, assim como faz parte da adoração a Deus a nossa contribuição. E mais uma vez, Jesus segue ensinando sobre o perigo de sermos somente um religioso, sobre o perigo de sermos somente aplaudidos, ser visto como uma pessoa poderosa, uma pessoa ungida por Deus. Corremos o perigo, quando orarmos, inclusive em público, de passar uma impressão para as pessoas que nós somos as pessoas mais ungidas de Deus na igreja. Jesus aqui corrige isso. E Jesus diz com muita clareza que havia muitos hipócritas dentro da religião naqueles dias. Quando orardes, não sereis como os hipócritas. Tinha hipócrita, muito hipócrita naquela época. Não era só a liderança religiosa, irmãos de Israel, que estava usando de hipocrisia. Muitos judeus também faziam isso. Muitos hipócritas. Eles não estavam orando porque eram espirituais. Não. Não era porque tinham um grande apreço por Deus e sua lei. Não era. Eles oravam para justificar-se diante dos homens como retos, como tementes,
como gente verdadeiramente cristã, como gente que ama a Torá de Deus, como pessoas fidedignas a Deus, como pessoas que demonstrava a sua espiritualidade na sua mitra, nas suas vestes, e em todos os cantos da praça, pessoas com as mãos para cima, orando. E Jesus, nosso Senhor, eu imagino que ele passou pelas praças, e tinha uma praça perto do templo, eu imagino que Jesus ficou olhando aquela cena, o judeu com a mão para cima, olhos abertos, orando. E Jesus, que conhece o coração, ele diz: bando de hipócritas. Hipócritas, vocês que estão fazendo isso. Por isso que ele volta para os seus discípulos olhando: não façam isso, não hajam assim, não façam isso. Meus irmãos, corremos o risco, sim, quando nós oramos. Corremos o risco de falar palavras bonitas para tentar passar uma mensagem de que nós estamos com fervor espiritual, oramos com entusiasmo, elevamos o nosso tom, e para as pessoas ficarem entusiasmadas conosco e dizer: gente, que irmão poderoso na oração, que irmão que ora bem. Precisamos, irmãos, tomar muito cuidado com isso. Jesus disse com muita clareza que esses hipócritas faziam isso para chamar a atenção, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Diz a Escritura, irmão, que o nosso coração é enganoso. Por um lado, ele nos engana quando acreditamos que não precisamos de tirar momentos no dia para orar. É o corre-corre da vida. Eu preciso ganhar a vida, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E a pessoa não tira momento para orar. É o Instagram, é o WhatsApp, é tanta coisa que tira o tempo da pessoa, é o trabalho e tudo. E a pessoa parece que não tem necessidade de orar. Parece que está tudo tranquilo na vida dessa pessoa. Talvez ela diz: Deus já sabe do que eu preciso. Eu já orei na minha mente quando eu estava vindo do trabalho. Ok, isso também é oração. Mas o que Jesus está falando aqui é você tirar todos os dias momento para você orar, para você falar com Deus. Deus sabe das minhas necessidades. Eu orei ontem, eu estou muito cansado, eu não vou orar. E se eu ajoelhar aqui, eu vou dormir, porque não vou conseguir orar de tão cansado. E quem diz que precisa ajoelhar para orar? Esse, irmãos, sem dúvida, é um problema proveniente do engano do coração. Por outro lado, o nosso coração pode nos enganar quando queremos mostrar que somos mais espirituais do que o outro irmão, porque estou orando, todo mundo está vendo eu orando. E esse era o problema de alguns judeus e líderes religiosos da época de Jesus. Eles oravam, disse Jesus, para serem vistos que estavam orando. Oravam em pé na sinagoga e nos cantos das praças. Era comum as pessoas ficarem sentadas, lendo a Torá, sentada no chão e lendo a Torá. Era comum eles orarem nas sinagogas sentados. Era mais comum orar sentado na sinagoga. Mas aquele que era espiritual, aquele judeu que queria mostrar para todos, quando o chefe da sinagoga dava oportunidade para ele orar, ele ficava de pé. Ele não ficava sentado. Ele elevava o tom e orava em pé. Por que ele orava em pé? Temente a Jeová? Jesus diz: não, não é. É porque eles queriam que todos vissem ele orando. Todos deveriam contemplar orando. E as pessoas também eram comuns irem para as praças, onde tinha uma aglomeração maior de pessoas, no horário. Flávio Joséfo diz que tinha sacrifício às 9 horas da manhã, ao meio-dia,
e às 15 horas, 3 sacrifícios. Então, nesses horários, tinha muita gente passando ali na frente do templo, ali para levar o seu animal, para levar o seu sacrifício. Aí, os hipócritas escolhiam esse horário, 9 horas, 15 horas, meio-dia e 15 horas para orar. E orava em pé, com as mãos para cima, orando a Deus, com os olhos tipo abertos assim. Quem está vendo eu orar? Tem muita gente meneando a cabeça, dizendo que espiritual esse judeu. Ah, se todo judeu fosse assim. Ou você passa perto dessas igrejas, eles estão gritando, estão chutando, estão no maior, todo suado orando. Aí quem passa do lado de fora e diz: que poder este homem tem! Que maravilha este homem é na igreja! Cuidado, cuidado. Não meça a espiritualidade de alguém com sua régua. Meça a espiritualidade de alguém com a régua de Deus. Precisamos, irmãos, orar. Precisamos fazer isso todos os dias. Mas cuidado com o seu coração. A oração na Bíblia é mais comunhão do que pedir. A oração na Bíblia é mais exaltar a glória de Deus. A oração na Bíblia é reconhecer quem Deus é. E depois é que você vai pedir ao Senhor. Meus irmãos, como eu devo orar? Deitado, ajoelhado? Qual a oração que é mais poderosa? Qual horário é mais poderoso? Que posição do corpo é conveniente para eu orar? A Bíblia não diz. A Bíblia não é dogmática em relação a isso. A posição do corpo pouco importa para orar. Era comum os judeus orarem em pé, nas praças, sim, era comum. Mas aqui Jesus está dizendo que eles oravam em pé para serem vistos pelos homens. O judeu comum orava em pé, levantando as mãos para o céu, de olhos abertos, olhando para o céu e clamando a Jeová. Essa era a posição. Não tem uma posição certa na Bíblia para orar. Podemos orar ajoelhado, podemos orar deitado, podemos orar como Elias, com a cabeça entre os joelhos. Podemos orar como o rei Ezequias, que orou deitado, voltado para a parede. Podemos orar com o rosto no chão, como Lamentações diz: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Também pode ser, mas a Bíblia não dogmatiza a posição do corpo. A Bíblia dogmatiza a posição do coração. A sua mente tem que estar voltada a Deus. Você tem que sentir necessidade de orar. Você precisa queimar no seu coração a necessidade de orar. Vou orar porque eu amo meu Pai Celestial. Vou conversar com Ele e vou ler a Bíblia e vou ver o que Ele vai falar comigo e orar com base naquilo que você leu. Isto é relação vertical com Deus e não horizontal para serem vistos pelos homens. Eles queriam demonstrar uma fé que eles não tinham. Eles queriam fazer isso para que os homens o aplaudissem. Assim como dava esmola no sermão passado, eles queriam que as pessoas vissem eles dando esmola para serem aplaudidos. Em segundo lugar, irmãos, versículo 6. Jesus está ensinando aqui sobre a oração. Quando orardes, mantenha o senso da presença secreta de Deus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Diz o nosso texto, irmãos, que Deus, quando você vai orar, com a motivação certa, você vai orar, Deus está ali junto de você. Deus está ali em secreto, de forma invisível. E Ele está ali, irmãos, vendo você. Portanto, Ele vê você quando ora. Ele sabe a motivação da sua vida quando ora. Ele vê você também não orando.
Ele vê, ele sabe, ele acompanha. Uma coisa, irmãos, que traz grande temor no meu coração. Eu andar na rua e eu preciso vigiar a minha mente, vigiar os meus ouvidos, porque eu carrego na minha vida o senso da presença de Deus. Ele está ali comigo, ele está me vendo. E ele sabe até dos meus pensamentos. Isso, irmãos, deve tocar a nossa sensibilidade quando nós formos fazer qualquer coisa no trabalho, na ida e vinda, na minha vida cotidiana, no meu comércio. Eu preciso ter o senso da presença secreta de Deus ali, da presença visível de Deus ali. E Jesus diz: quando você orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Olha, irmãos, aqui Jesus está dizendo: desligue completamente do mundo aqui fora. Quando você for orar, fecha a porta dos seus pensamentos, da sua distração. Às vezes vai orar, começa a pensar em outra coisa, e pensa naquilo, e pensa no filho, e pensa no que tem que fazer. Então para de orar. Primeiro, fica num lugar fora da visão das pessoas. Alguém disse: a oração que Jesus está ensinando aqui é a oração que você entra para o seu quarto e fecha a porta. Não é isso que o Senhor está dizendo. Jesus está usando uma metáfora, porque até as casas dos pobres naquela época não tinha quarto, era um cômodo só. Como que ele ia fechar a porta? Aqui Jesus está dizendo: saiam fora da visualização, da visibilidade dos homens. Cuidado com a hipocrisia. Cuidado. Entra para o seu quarto. Ninguém precisa saber que você está orando. Nem sua esposa, nem seu marido. Não precisa saber que você está orando. Ore. Se desligue do mundo. Se desligue das distrações. Desligue. Às vezes acontece com você como acontece comigo. Eu vou orar, vem muitas coisas na minha mente para me distrair. Eu paro. Não vou orar agora. Eu vou parar. Eu não consigo orar agora. Aí eu sento, leio a Bíblia e começo a ler a palavra de Deus, e agora eu vou orar. Eu vou orar com base naquilo que eu li. Esse texto diz o que sobre Deus? Qual é o caráter de Deus aqui nesse texto? E o que esse texto fala sobre mim? E baseado nisso eu começo a orar. Aí, irmão, você ora motivado pela palavra de Deus. Ora bem quem ora subordinado à palavra de Deus. Porque se for olhar, irmão, no nosso coração, a gente começa a pedir logo. Me dá isso, Senhor, me dá isso. Ó Deus, eu estou atribulado. Quem diz que Deus não sabe disso? Claro que Deus sabe disso. O Senhor quer é que você tenha comunhão com Ele. O que Deus quer é que você saiba que Ele está ali, perto de você. Você pode estar com o coração todo atribulado. Mas quando você orar, Jesus diz: sabe que o teu Pai está de forma invisível ali perto de você. E você pode falar com Ele baixinho. Para que gritar? Para que essa gritaria com Deus? Fale baixinho. Fale. Não é o tom da sua voz que torna a oração poderosa, é a motivação do seu coração. Sabe? Nós precisamos olhar esses ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo aqui e colocarmos em prática para a nossa vida espiritual. A ideia é: quem precisa ouvir sua oração é Deus e não os homens. Portanto, ore para Ele ouvir e não as pessoas. Não tem problema as pessoas ouvirem, mas coloque isso, irmãos, como primazia na sua vida. Deus está aqui e Deus está ouvindo as minhas orações. Deus conhece você. Deus sabe. E eu sei que tem momentos que você está tão triste, você está tão atribulado, que você vai orar, você começa a chorar, não é? Isso é normal. Mas saiba, quando acontecer isso com você, o Senhor
está ali através do Espírito Santo Consolador. Ele traz paz, ele traz alegria para nós, ele fortalece o nosso coração, ele traz um alento, irmãos, tão grande no nosso coração. E eu encorajo você a fazer prática na sua vida de oração todos os dias. Ore a Deus, fale com Ele todos os dias. Ele está ali, secretamente te ouvindo. Fale com Ele das suas tristezas também, fale com Ele das suas alegrias também, fale com Ele como Ele é bom. E você vai ver que você vai sair dali renovado, irmãos. Renovado, mas não se preocupe se seu marido está vendo, se a sua esposa está vendo, se seu filho está vendo. Se preocupe que Deus está vendo. Se preocupe com isso. E Deus, irmãos, com certeza atenderá a sua oração. E terceiro, verso 7 e 8. Quando orardes, tenha em mente a onisciência de Deus. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe pensais. Não useis de vãs repetições como os gentios. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, fique tranquilo, ore, fale poucas palavras, não fica repetindo. Eu estava num culto uns 15 dias atrás, na outra matriz, e foi um momento de oração, e as pessoas começaram a orar, determinando e repetindo. Eu contei 15 vezes a pessoa repetindo, e depois da oração começou a cantar aquele hino, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tocar, e esse negócio todo, que preciso de uma bênção, não sei o quê. Irmãos, que isso? Que momento jogado fora, não é? Que momento é esse? Não precisa usar de vãs repetições. Vejo que Jesus não está condenando as orações longas, mas está combatendo o erro de que o sucesso na oração depende de se orar muito tempo. Você talvez foi criado, também foi ensinado de que você precisa orar no mínimo 1 hora por dia. Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus? É claro que não. Claro que não. Você precisa orar com poucas palavras. O que é mais importante para você não é o tamanho da oração, é o tamanho da sua sensibilidade, saber que Deus está ali com você. E isso você precisa saber. Você precisa saber o tamanho de Deus. Você precisa saber o tamanho da glória de Deus. Isso você precisa saber. Não é o tamanho da sua oração. É o tamanho, irmãos, do seu comprometimento com Deus e não com os homens. Isso é hipocrisia. Não pode. Quando orardes, não sejais como os gentios. Você lembra em Reis 18 e 26? Eu acho que Jesus, inclusive, estava em mente isso, não é? Os gentios, como os gentios oravam? Você lembra do grande desafio que o profeta Elias fez para os adoradores de Baal? Tá bom, então vocês podem orar primeiro, orem aí. E o texto diz lá em Reis 18, 26, que eles ficaram falando a mesma coisa, de manhã até o meio-dia, falando a mesma coisa. Gentios. Jesus está dizendo, vocês não são gentios. Vocês são o povo da aliança. Vocês são o povo que carrega o nome do meu Pai. E Deus tem compromisso com você. Então sejam poucas as vossas palavras. Precisa ser igual aos gentios. Até porque, irmãos, as orações mais poderosas na Bíblia são orações curtas. Êxodo 32, versículo 31 e 32, Moisés orou em poucas palavras. Ó Senhor, perdoa, Senhor, este povo. Não deixe a gente continuar essa viagem se o Senhor não for conosco, Deus. Perdoa. O que vai falar o povo aí, Senhor? Esse povo, Deus deles tirou de lá para morrer aqui. Ó Deus, perdoa. E o Senhor perdoou, e o Senhor foi com eles. Ou talvez você vai lembrar da oração do grande sábio Agur, em Provérbios 30, versículo 7 a 9,
Ele orou, ó Deus, não me dê riqueza nem pobreza, mas me dê a porção necessária. E quem estudou a vida de Agur sabe como Deus abençoou a vida dele. Ou como Estevão, que orou poucas palavras, ou como o ladrão na cruz, que virou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa foi a oração dele. Essa foi a oração dele. Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, ou do publicano, que levantou os olhos aos céus, orou, Senhor, ó Senhor. Ele nem ousou olhar para o céu. Ó Senhor, sê propício a mim, pecador. Jesus falou que ele saiu dali justificado. Orações curtas, mas orações que moveram Deus. Irmãos, orar muito não quer dizer espiritualidade. E a própria oração que Jesus ensinou nos versos 9 a 15 é curta. É oração curta. Mas eu digo novamente, Jesus não está dizendo que você não deve fazer orações longas. E que você nem deve orar na praça. Jesus não está dizendo isso. Se você quiser orar na praça, ore. Eu vejo alguns irmãozinhos com a Bíblia na mão pregando. E quando eu passo ali perto da rotatória, eu sempre vejo um irmãozinho ali com a Bíblia na mão pregando. E eu oro, Deus, que abençoe a vida desse irmão. Mas sabe lá Deus qual é a motivação do seu coração. Só Deus sabe. Só o Senhor sabe. E quem é o João Batista aqui para deliberar qualquer coisa? E eu só oro a Deus, cuidado, ó Deus, tem misericórdia do coração dele. Porque pode, irmão, soar aquele, eu estou fazendo a obra do Senhor, e eu estou aqui pregando, e tem muitas igrejas que não falam, pronto, já perdeu o galardão, está querendo ser aplaudido, querendo ser visto. Jesus não está dizendo que você não deve orar na praça, e nem fazer orações longas. Jesus está dizendo que você deve orar na praça a Deus, e não para os homens. Para Deus ver, e não para os homens verem. A orarmos em secreto e com poucas palavras, você não deve pensar que está revelando a Deus um segredo. Como Deus, é mesmo, meu filho, não sabia disso, que você estava tão atribulado, e vejo você chorando, coitado, vou dar um jeito nisso. Claro que não, porque Jesus disse aqui no final, o vosso Pai sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Orar em secreto significa, eu vou agora orar e tenho certeza que o meu Pai está aqui. E Ele está ouvindo a minha oração. Eu não estou nem aí se alguém está ouvindo a minha oração. Eu estou preocupado que o meu Pai Celestial está aqui ouvindo a minha oração. E isso importa. Isso é o bastante para nós. Que o Senhor Jesus, irmãos, abençoe você. Que o Senhor Jesus acenda a chama no seu coração para você orar. Às vezes eu oro até debruço mesmo na mesa de estudo, lá no meu escritório. Às vezes eu oro e falo, ó Deus, está difícil eu encontrar a ideia aqui desse texto. Ó Santo Espírito de Deus, me ajude. Você estuda livro, você lê livro grego, hebraico e não consegue ir, não consegue avançar. Precisamos orar. E não confiar somente na sabedoria humana. Precisamos orar. Você precisa orar, minha irmã. Ore pelos seus filhos. Ô, meu irmão, ore. Ore pela sua descendência. Ore. Ore. Seus filhos também precisam ver você orar. É o momento que você entra no quarto e ora, e seu filho pode perguntar, o que você estava fazendo, mamãe? Não dê uma resposta para ele. Não dê. Fala assim, mamãe estava orando, meu filho. Estava orando por você. E aquilo vai ficar na mente dele. Ele é pequeno, ele precisa de exemplo. Nós impactamos mais os nossos filhos, mais a nossa geração, com exemplo. É tanto que com Jesus orava, os discípulos olhavam aquilo, e eu não sei como que eles se falaram entre si, de repente eles comunicaram, eu queria orar como ele.
Eu gostaria de orar como meu mestre. Olha como ele ora. E Jesus não está fazendo aquilo para mostrar. Jesus está fazendo aquilo porque ele tinha comunhão com o Pai dele. Tinha comunhão. Então, e um dia o discípulo perguntou: Senhor, ensina-nos a orar. Olha, que coisa importante vocês me pediram. E aí Jesus começou a ensiná-los a orar. Ore, irmãos, mas cuidado com o seu coração. Cuidado. No próximo sermão, nós vamos pegar do versículo 9 até o 15, a oração dominical de Jesus. E vamos ver aqui, ponto por ponto, o que é prioridade na oração. Aqui Jesus só falou sobre a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia. Ore longo, mas desde que seja para Deus. Ore curto, mas desde que seja para Deus. Tenha o senso da onisciência de Deus. Mantenha o seu coração sincero diante de Deus. Não seja hipócrita. Não fique orando, gritando aí para aparecer. Deus sabe do seu coração. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te ajude a orar. E você precisa pedir a Jesus para te ajudar a orar. Você acha que você consegue orar? Orar é difícil. Orar é uma disciplina. E se nós formos largando para lá, nós não conseguimos orar. Que o Senhor Jesus te dê força para orar. Vamos ficar de pé.